Ah, conectadas. Índia Mar, prazer em te conhecer, criatura. Prazer é todo meu. Muito feliz por você ter aceitado o convite. Estou lisonjeada. Eu que agradeço por ter me considerado uma das suas possíveis entrevistadas. Você tem um mote muito bacana, né? Então, e teve um gancho que me surpreendeu para essa entrevista, porque o pessoal sempre me convida para contar meu processo. Só que você pegou por um outro lado, assim, e eu achei muito interessante, porque eu bato muito nessa tecla, na importância do sono, né? E eu brigo com muita gente, e eu estou sabendo, já dei uma olhada aqui, que tem gente que está na live assistindo e que sabe do que eu estou falando, porque foram pessoas que isso é importante. eu cobrei muito. Ô, Rita, algo sono. Fala. Algo que me chamou a atenção foi uma frase que eu li há um tempo atrás. Eu parei de ouvir o que as pessoas dizem e comecei a ouvir o que elas fazem. Isso reflete em você. Você realmente coloca em prática. Não espera cair, você se movimenta. Então, estou aqui e espero que consigamos chegar no mínimo aos 100 integrantes, porque eu tenho certeza que vai ser transformador todo o conteúdo que a gente vai transmitir uma para outra aqui. Eu espero honrar toda a tua expectativa. Estou até nervosa. Muito. É muito entrega. Eu sempre me preparo muito, porque eu acho que toda live... Eu não faço muita live, tá? Vou te contar, esse é um segredo só nosso, não conta para ninguém. Mas eu não faço muita live. Agora que eu estou mais ativa nisso, vou baixar um pouquinho, que eu acho que pode ser que interfira. Primeiro porque eu sou TDAH, então é muito complicado para mim manter o foco. Para eu manter o foco, eu preciso estar realmente muito focada. Então, e como a minha cabeça borbulha de pensamentos, às vezes eu perco um pouco a linha. E para o entrevistador me segurar, ele precisa ter esse domínio, né, de estar muito dentro, em flow comigo, para me segurar na terra. Então, eu vou. Mas eu tenho feito para fazer esse manejo do TDAH, e a cetogênica me ajudou muito com as questões cognitivas, né? E aí, como eu passei muito tempo em cetose profunda, né? Eu fazia uma produção aí de 4,5, de 3,7 de mol de cetonas, eu acredito que saudei algumas conexões cerebrais que estavam meio falhas. E o açúcar também perturba muito nisso, né? A gente perde bastante o foco, perde o que estava falando, esquece da chave no buraco da fechadura. Eu sou o tipo do TDAH que entro numa rotunda e não sei para que lado correr. Eu fico fazendo voltas, assim, ficava, né? Não fico mais, mas era desse nível quando eu era obesa. Então não faço muita live. E hoje em dia eu fico mais solta, assim, para fazer. Sou jornalista, fui repórter por muito tempo, fui âncora de jornal. Isso tudo eu tinha, né, que fazer vivos, mas eu sempre senti muita dificuldade em decorar textos. Então, eu me especializei ao longo da vida em vivência, em me entender, olhar para dentro de mim, porque eu não consigo decorar. Eu só sei aprender. E é diferente, né? Decorar do aprender. Então é isso. Por isso a gente fala com mais prioridade, inclusive. Né? Sim, a prioridade, a autoridade é maior, porque você pode fazer N perguntas diferentes e a nossa história sempre será a mesma, porque a gente sentiu na pele e o nosso cérebro registrou realmente os fatos. Tem uma pirâmide. Decorar é complicado. Que fala sobre isso. Eu sou daquele tipo que a minha frase é: só faz sentido se faz sentido. Então eu preciso sentir. E aí nisso eu me tornei biohacker, né? Que é a pessoa que experiencia em si estratégias para poder dar o seu relato testemunhal, porque eu ainda não sou formada em nutrição, né? Por que eu decidi, mesmo sendo jornalista, decidi fazer a graduação de nutrição desde o começo, desde o princípio? Para justamente ter essa base, né, de fisiologia, bioquímica, que é tão importante para a gente entender como é que funciona o corpo. E eu acho que é aí que entra essa coisa do sono também, né? Da fisiologia do corpo. Nós somos energia. Eu te pergunto,
Por que o sono? Por que é isso como mote da nossa entrevista? Eu sei que é tu que está me entrevistando, mas eu já estou entrevistando você já. Rita, eu trabalho com produtos terapêuticos e eu percebi nesses 4 anos de consultora do sono que as pessoas não acreditam que uma noite bem dormida, em um produto adequado e apropriado para o organismo, a gente acorda melhor. O produto que eu trabalho não é para você dormir bem, é para você acordar bem. Você pode dormir 4 horas, sendo, se for, só um pouquinho, se for restaurador com o produto adequado, as 4 horas vão fazer com que o corpo trabalhe melhor durante o dia. Seja na reestruturação fisiológica, muscular e esquelética, ou até mesmo cognitiva, porque é num dos períodos do sono que o nosso cérebro realmente aprende, só um pouquinho, realmente aprende e guarda as informações para o dia seguinte. Eu estava lendo uma matéria hoje, essa loucura de faculdade dos 18, 20, 22 anos, da gente virar as noites estudando, é besteira para aquele primeiro momento, né? O nosso organismo está no auge de hormônio, enfim, da vivência biológica mesmo. Você pode comer cocô que vai funcionar tudo do mesmo jeito. Sim. E depois dos 40, eu já sinto uma queda bem grande, eu preciso dormir 8 horas, então que sejam 8 horas válidas para o dia seguinte e eu esteja renovado. Então, aqui na nossa região, eu senti muita dificuldade, a descrença na qualidade do sono. Eu acredito que essa seja a palavra certa. Eu acho que isso é de um modo geral. Ninguém valoriza, apesar de sentirem, muito principalmente as mães parturientes, né, que recém tiveram seus bebês, enfim, ou no final da gravidez mesmo, que sente a dificuldade de não ter sono tranquilo de forma recorrente, começa a sentir mesmo, e pode relatar isso. Agora, no cotidiano, no dia a dia, as pessoas, elas vamos dizer assim, elas sublimam isso, passam por cima disso, de maneira a não acreditar o quanto isso é acumulativo e o quanto isso pode interferir até no teu humor, né, durante o dia. Não, e humor é só uma das formas de expressão da supressão do sono, né? Então, é interessante isso. Mas esse é um remédio? O que é isso? Que você, não. Um composto? O que é? Desculpa. Eu trabalho com colchões terapêuticos. Colchões terapêuticos. A linha é bem grande. Então, né, eu tenho dados aqui. Quantos magnéticos você fala? Então, nesses colchões tem magneto, infravermelho, terapia quântica, cromoterapia e a massagem. Eu costumo dizer que a espuma, cromoterapia, terapia de cores. Pois é, eu achei interessante como é que um colchão vai trabalhar cromoterapia. Achei interessante. Eu perguntei cromoterapia, como pode? A espuma vai de graça. O valor... Oi? O valor do produto que eu vendo está dentro das terapias que a gente disponibiliza para os clientes. E é gritante, Rita, os relatos dos clientes antes e depois. Eu quero o fone, Iago. Sem dúvida. É linda a transformação. Não, eu não posso relatar quanto a isso, porque eu desconheço, porque eu nunca estudei sobre isso, não posso dar meu depoimento, meu relato testemunhal, né? Sobre, vamos dizer assim, o quanto não essas terapias, né? Como cromoterapia e magnetos e tal, atuam. Mas, assim, de uma forma geral, eles todos juntos também, enfim, acho fantástico, de toda maneira. É uma opção para a gente recorrer. O meu lado já fica um pouco mais da parte fitoterápica, né, que eu estudei, e a questão da produção hormonal, a posição de como dormir também. É uma coisa que a gente trabalha no sistema secário, a gente conversa bastante sobre isso, e eu trago essas informações no programa para esse debate, né, ampliando a sala de debate, então. É que eu parto da premissa do tripé, né, Rita?
boa alimentação, alimentação adequada, atividade física e o sono. Então, esse tripézinho tem que estar em equilíbrio. E você, como expert em alimentação e atividade física, eu pensei, poxa, essa mulher, posso te chamar de Rita Furacão? Eu tenho uma mentorada que é minha amiga pessoal hoje, que eu posso chamar de amiga, eu já estou tomando liberdade isso aqui com você, Kátia, que ela me chama de força da natureza. Ela começou me contando assim, que danada. Mas não, nada disso. Veja, eu sou expert de mim, porque eu descobri em mim formas de melhorar. Eu tinha muito problema com sono, por exemplo, no que diz respeito a essa expertise, né? Então eu tive que me debruçar sobre os outros entendimentos para tentar entender onde é que eu estava falhando. Porque eu sempre fui uma mulher notívaga. E, de repente, depois eu tive filhos tardios, né? Depois dos 40 anos, o meu sono mudou, a minha relação com a vida mudou, e eu tive que criar novos caminhos para melhorar e saudar esse déficit. Porque quando a gente é mãe, olha, veja, já estou dando um relato testemunhal aqui, eu deixei de ter um sono profundo. A impressão que eu tinha era essa, porque eu precisava estar sempre alerta caso um filho me chamasse à noite, entende? Tivesse algum problema, eu chorasse. Então, é uma coisa nata, é uma coisa ancestral até, né? Da mulher enquanto bicho, como mãe. É uma coisa, né, do bicho mãe. Eu acho que em todas as espécies é mais ou menos assim, né? A gente se sente, claro, algumas espécies não são nem as fêmeas que cuidam dos filhotes, mas tá. Vamos falar da gente, que é da onde eu domino, eu falo de mim. E aí, então, eu tive eu cuidei da posição do dormir, que eu também, inclusive, nem falei para o pessoal no grupo, no Sistema Secar, vou contar aqui. Pena que eu não trouxe, devia ter trazido, esqueci. Mas é como isso. É como esse tampão, esse ponto que eu estou usando aqui, que é o áudio, né, o fone, eu uso para dormir. Que ele entra bonitinho, não fica tão saliente quanto esse, mas ele faz com que eu entre num ambiente só meu. Desconecte de todo o resto. Isso é muito importante para mim. Eu não ando sem, e onde eu vou, eu tenho ele no bolso. Aliás, outro dia eu estava fazendo uma conversando com uma nutricionista, que eu mostrei nos stories o que eu usava no ouvido, que não raras as vezes eu saio para treinar, estou com ele no ouvido ainda, porque eu estou tão acostumada a ficar com aquilo, que como eventualmente eu trabalho com as crianças no escritório, eu também coloco eles para conseguir entrar em flow com o meu mentorado. Então, para abstrair e puxar o foco, essa foi uma estratégia que eu criei para também condução do TDAH, porque o TDAH ele desfoca muito rápido. E para a quantidade de coisas que eu tenho que executar durante o dia, se eu não estiver focada na minha agenda, eu não consigo dar conta. E esse fone que me ajuda a dormir, também me ajuda a entrar em foco com o meu trabalho. Então, seria como um ajuste de foco para o sono. Vamos entender assim? Então, eu uso esse tampão, vamos chamar de tampão, que me desconecta, então, das coisas que me causariam estresse, me deixariam desperta para atender a qualquer momento quem precisasse de ajuda e me conecta, então, com o sono. E a questão da postura, né? Que eu tento não dormir do lado direito. Por quê? Por uma questão de acomodar os órgãos de maneira ideal. Eu durmo, então, do lado esquerdo do corpo. Por quê? Porque o estômago... Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui. Quando a gente está deitado assim, o estômago fica caidinho aqui. Vamos ver se eu consigo. Não, eu não consigo. Ó, tá vendo aqui? Eu não sou boa de desenho. Isso, gente, vocês estão vendo que isso não funciona comigo. Sim. Aqui é a cama. Essa é a cama. Esse é o meu corpo e esse é o meu estômago. Quando a gente deita do lado esquerdo do corpo, a gente favorece o não retorno do refluxo. Tá vendo?
Porque você pode ter uma digestão melhor se você deita sobre o braço esquerdo. Meu estômago ficou lindo. Vou colorir. Então, isso também é uma questão da fisiologia, né? E da organização do meu sono. Ali faz parte da minha rotina de sono. É como uma higiene do sono. Eu mantenho como sendo isso. Só que não é só isso. Antes disso, eu também me alimentei. Meu jantar, eu não sei se eu já posso entrar direto no assunto, porque sim, fica à vontade, vamos. Tem tempo, né? Nossa live tem um tempo. E o pessoal está louco para entrega, porque já estava em 40, já está em 20. Então é preciso dar conteúdo. E aí, o horário do jantar, eu vejo como muito importante. Ele precisa estar desconectado da hora de dormir. Se eu janto 2 horas antes de deitar, eu tenho um sono mais tranquilo, mais fácil de ser profundo. Ele é melhor induzido também. Tem algum alimento específico que você janta para induzir produção de melatonina, talvez? Ou não? Sim, mas não por alimento. Eu faço suplementação, mas eu já conto qual é o meu blend. Eu acho interessante uma ceia, na ceia, que seria pós-jantar. Então, quer dizer, ai, Rita, mas como é que você vai fazer isso tudo? Comer esse tanto de coisa? Tem que jantar, tem que fazer ceia. Como é que é isso? Vamos dizer que a gente faça um jantar às 7. Hipotético, tá? 7. Aí você faz uma ceia às 8h30, 9 horas no máximo. Uma ceia é uma coisa leve. E aí depois vai para o sono 1 hora depois. 9h30, 10 horas, 10 horas. 10 horas aqui já tá tarde, tá? Porque assim, você tem o ciclo circadiano, né? É preciso respeitar a natureza do bicho. Caiu o sol, e eu senti muito isso quando fiz a cetogênica, que também me reconectou com o ciclo circadiano. A cetogênica, ela tem essa habilidade de nos jogar para dentro da nossa ancestralidade. É incrível, porque você vai comendo natural e vai cada vez comendo mais puro, menos industrializado, então você vai voltando toda a sua essência para um equilíbrio, né? E aí esse equilíbrio nos leva a acordar cedo e dormir também cedo. Logo que o sol cai, você já sente aquela sonolência. Já é natural. Eu hoje acordo 4h30 da manhã, porque às 5 horas eu já tenho que estar de pé, me preparando para o treino, que é logo a seguir. Porque eu treino muito cedo, que é o único horário que cabe na minha agenda. Então, assim, se eu tenho que treinar, eu tenho que fazer um jeito. Se eu pego no trabalho às 9, o que eu faço até às 9? Durmo? Não. Né? Eu sou ativa. Se torna um tempo perdido, né? Se não for bem planejado, o sono demais se torna um tempo perdido. Então, assim, 10 horas para mim eu já acho tarde. Acho que 9h30 é um horário melhor. Porque a gente coloca assim, vamos dormir às 9. Aí tu vai acabar dormindo 9h30. E se tu colocar como meta dormir às 10, tu só vai deitar às 10h30. Isso aí é fato, porque tu sempre arruma uma coisa para se enroscar e para ter que dar conta. Mas não, eu vou antecipar não sei o quê, eu vou não sei o que lá, e acaba que você não cumpre o seu compromisso, que é a sua higiene do sono. É como escovar os dentes antes de dormir. Faz parte da higiene do sono. E isso também é um compromisso que você faz consigo mesma, porque se tu honra, isso ajuda até no emagrecimento, tá? E é um gancho aqui legal de colocar. Quando você cumpre pequenas metas, mesmo que sejam indiretamente ligadas ao seu processo de emagrecimento, que, na verdade, o processo de emagrecimento ele compõe um blend de atividades que vão te favorecer uma melhor qualidade de vida. E sono é fundamental para isso. Então, se sono é fundamental para isso, é preciso você colocar isso como uma meta. E quando você cumpre isso, no outro dia você já acorda melhor. Metade do caminho você já andou, né? Então aí você já treina melhor, você já come melhor, porque teu inconsciente está trabalhando assim. Se eu dormir bem e estou me sentindo animada, eu vou comer direitinho. Até porque a grelina está equilibrada, o cortisol
são hormônios que são produzidos à noite e que são, além de muitos outros, como o TSH, o hormônio tireoidianos, e GH também, que é um hormônio muito importante para a hipertrofia, tudo isso conversa com você à noite. E tudo isso faz parte do ciclo circadiano que se produz à noite. Então, você faz uma modulação hormonal e também intestino-eixo, intestino-cérebro, que vai favorecer todo um bem-estar, né? Porque são hormônios precursores de serotonina. Então, aí você já pode ver o quanto de complexidade tem e o quanto você pode se auxiliar para chegar na sua meta de emagrecimento, se você fizer a sua higiene do sono de forma a honrar o que se propôs, né? Então, a mudança é literalmente de dentro para fora, né? O teu organismo começa a entrar em equilíbrio, as células funcionam melhor, oxigenam melhor, são nutridas melhor, produção hormonal dá um pique, e no outro dia a gente consegue observar a diferença de comportamento, humor, pele, disposição, concentração. Ceia, né? Então, assim, vamos jantar. Eu sou a mulher carnívora, então eu vou comer densidade à noite, e vou mesmo. E depois eu vou contar uns outros segredinhos para quem está em cetogênica, que está com dificuldade no sono, porque isso é bem natural de quem faz a cetogênica. Então, assim, meu jantar não é nada leve só porque eu vou dormir logo a seguir. Eu também não vou dormir logo a seguir. Se eu durmo logo a seguir, eu não durmo bem, nem tomando o blend de chás fitoterápicos e fazendo a minha suplementação para tentar induzir a modulação de serotonina, que eu faço isso todos os dias. Faz uns 2 anos ou 3 já que eu faço essa suplementação, mas depois eu conto. Eu quero falar sobre a ceia, que eu não falei, né? Lá pelas 8 horas, que é um maracujazinho, né? Come um maracujazinho, né? Começa dali, né? Isso pode fazer parte, então, da sua alimentação. Você perguntou para mim se eu teria, né, algum alimento que favorecesse o sono. Então, eu não... O objetivo à noite é bater os meus macros, muito principalmente de proteína, né? Eu não abro mão da proteína à noite. E não precisa ser leve, eu como carne mesmo, não precisa ser só... Eventualmente eu como peixes e ovos, mas eu tenho preferência por carne mesmo, que eu sou bem carnívoro. Interessante. Aí, então, o que eu faço? Eu dou um tempo, se eu faço... Normalmente eu não tenho feito essa ceia, tá? Eu sou meio preguiçosinha, porque eu não coloco isso só quando eu estou mesmo precisando de abrir uma estratégia de fogo para me derrubar. Porque eu estou muito ansiosa, ou porque eu estou estressada, ou porque eu estou com muito trabalho. Aí eu volto com o maracujá na minha ceia, tá? E aí, então, Rita, o que você toma? O que é esses chás fitoterápicos que você fala? Eu faço uma infusão, que inclusive devia ter trazido também, que ia ser bem interessante para vocês verem. É um bulizinho assim, que é tipo, dá para fazer um café francês, pode ser? É uma cafeteira francesa, isso mesmo. Ela tem um pino que você achata assim, e o chá, as ervas ficam todas embaixo, e em cima fica o líquido, tá? Ali, o que eu coloco? Eu vou ler, porque assim, é muita informação para eu te dar, e eu tenho algumas anotações aqui. Eu coloco mulungu e valeriana. Na verdade, assim, você pode optar ou mulungu ou valeriana. Mulungu, ele não é muito fácil de se encontrar. Então, no caso da falta do mulungu, coloca a valeriana. Eu, como sou um touro e preciso ser derrubada, eu coloco flor. Mas é quanto disso, Rita? Eu tomo um pó desse tamanho? Não. É uma colherinha, assim, de sobremesa. Sobremesa? Então uma colherinha um pouquinho menor do que a de sopa, né? Desse... tipo as folhinhas, né? Então, todos eles em folha, não uso nada em pó. Direto. Isso. Tanto a valeriana quanto o mulungu trabalham muito principalmente na insônia dos estressados, né?
naquele pessoal que acorda muito à noite, lá pelas 3, 4 da manhã e perde sono, que é o sono do ansioso. É a falta de sono do ansioso, né? Não é nem o sono do ansioso. Porque assim, tem gente que é complicado. Que induz bem o sono, quer dizer que adormece fácil, mas não permanece dormindo, né? E tem aquele que custa para dormir, mas que entra num profundo logo a seguir, quando dorme e se sente recompensado. Eu não sou nenhum nem outro. Eu nem durmo fácil, eu sou difícil de induzir ao sono. Comecei, inclusive, a fazer cardio. Eu experienciei estratégia. Então, eu testei outras coisas. Muitas coisas eu fiz, até chegar nessa composição ideal que eu estou contando para vocês. Entendeu? Até chegar nesse meu protocolo, eu tentei outras coisas. Uma delas foi fazer cardio imediatamente antes de dormir. Isso me ajudava na indução do sono. Eu tenho uma bike no quarto. E eu não te despertava, Rita? Pela adrenalina descarregada? Não. Ao contrário. Porque assim, adrenalina é adrenalina ou é endorfina? É adrenalina. A adrenalina é um hormônio produzido à noite, enquanto se dorme. Então, isso, muito provavelmente, ajudava nessa minha modulação natural. É como assim, existe um pico que depois existe a queda. Essa queda me fazia desmaiar, entende? Porque aquela adrenalina... A queda faz o organismo... Aí eu tomava banho e... Entende? Então, isso ia bem. Olha que louco, né? Então, quer dizer, e isso é muito individual, tá? Porque tem pessoas que se mantêm, então, né? Que pode acender. É você que precisa ver o que conversa no início. Só faz sentido quando faz sentir, né? Então, pode ser importante que você experiencie em você para ver se isso faz sentido, né? Porque pode ser que não seja adrenalina a sua falta, né? Daqui a pouco você está modulando já naturalmente bem isso. Quando a gente é maduro, passa dos 40 anos, está próximo dos 50, como eu, uma série de enzimas e produção de certos hormônios ficam vamos dizer assim, com dificuldade, com déficit, né? Existe uma queda de tudo quando a gente fica velho, né? Então, a gente perde massa facilmente. Eu disse, hoje dei muita risada com as meninas. Eu digo, eu espirrei e eu perdi massa. Então, assim, eu preciso me cercar de uma série... como eu digo assim, quando você tem 20 anos, você come cocô e está feliz. Tudo você metaboliza, tudo funciona, os hormônios estão à flor da pele, você é feliz, passa sem dormir, vai virado para o trabalho, tomando uísque, e ainda tem boa produção, né? Dentro do trabalho. E quando a gente é velho, não, bicho. A gente tem que... Qualquer melhoria faz muita diferença. A gente tem que aprender a ver o limite do nosso organismo, né? E a partir dali aprimorando. Aquela história da individualidade e do autoconhecimento, né? Do quanto você se conecta com você para ouvir os sinais do teu corpo, que é como se fosse um painel de um automóvel. Ele sinaliza ali para você. Você tem que interpretar o que diz respeito àquele sinal que você visualmente você está identificando, né? Então, que sensação você está sentindo? Aí você tem que botar nessa calculadora informações como xixi, cocô, sono, fome, né? Que são as formas com que o corpo conversa com a gente. Então, é importante estar atento para essas coisas. Eu falei, então, do mulungu da valeriana, mas eu também coloco passiflora, lúpulos e melissa. A melissa é uma bênção. A melissa, ela inibe uma enzima supressora do GABA. Então, na verdade, essas plantas que eu acabei de falar aqui, desses chás fitoterápicos, elas são plantas adaptógenas
que conversam muito intimamente com o GABA, que é muito importante para tudo, que é um aminoácido produzido pelo corpo, que é como um indutor do sono, né? E ele atua no sistema neural, como no sistema nervoso central. Ele não é como um dormonide, mas ele é um importante aminoácido que reduz estresse, ansiedade e também modula o cortisol, né? E esses chás, dessas plantas adaptógenas, elas não vão resolver o teu problema, mas elas vão tentar reequilibrar o teu déficit da tua própria produção. Por isso que é tão bacana os fitoterápicos, né? São os chás, então, que eu tomo com a suplementação. E daí eu suplemento o GABA, que já falei aqui, como é que ele conversa com a gente, né? O porquê da importância dele. Eu também suplemento o 5-HTP. O que é o 5-HTP, né? O 5-HTP ele é um aminoácido também produzido pelo corpo, e ele também trabalha, vamos dizer assim, modulando, ajudando na modulação do cortisol, mas principalmente na depressão, na ansiedade e também na insônia. O 5-HTP, ele ajuda a resistência à insulina também, né? As pessoas que têm uma alta ingesta de carboidratos, né, que pode aí estar perturbando muito, porque a alta ingesta de carboidrato, ela interfere diretamente no sono. Isso é um fato. Inflama o organismo como um todo, né? Então, quer dizer, ele é como se fosse assim, uma árvore que cai no meio de uma tempestade, no meio de uma BR. Trava todo o fluxo da tua regeneração, que na verdade é isso que acontece no sono, né? Então isso pode... E sem falar, claro, isso a gente está falando do açúcar, mas os industrializados, que tem muitos elementos químicos também, né? Disruptores endócrinos, aí a gente vai longe com essa live. Vamos fazer 2 lives. E depois aí tem a melatonina, que também é importantíssima. Meu Deus, a melatonina, ela tem estudos, hoje em dia, extremamente atuais, que falam que a melatonina conversa diretamente com os resistentes à insulina. Então, e é fácil suprimir a produção natural de melatonina. A melatonina é um hormônio que a gente produz, né? Acho que, se não me engano, é a glândula pituitária que faz essa produção. A glândula pineal, desculpa. E também, ele é um antioxidante, né? A melatonina, mas é complicado fazer essa suplementação de maneira autônoma. É ideal que se procure um profissional para verificar alguns índices, porque não tem que saber a quantidade, né? Para não exceder, para não suprimir a produção natural. Porque, como a gente está falando de hormônio, né? Não é uma bomba hormonal que se toma. Melatonina eu não sei se hoje em dia, acho que sim, porque eu compro na farmácia. Então, já hoje em dia é autorizado. Eu tenho colegas que também fazem uso e compram, na verdade, é uma forma bem simples de adquirir, né? Né? Mas eu não tenho certeza se elas passam por algum profissional. Em tempo. Foi sim. Justamente por ser entendida como hormônio. É um precursor de serotonina. Tanto o GABA, 5-HTP, quanto a melatonina são precursores de serotonina. E ela não atua assim como um dormonide, né? Que você toma e fica de porre, no outro dia acorda chapada. É uma coisa assim, né? A melatonina ela funciona a longo prazo. É por saturação. Não é bem essa palavra que define, mas é mais ou menos isso. Sim, mas ela tem um tempo hábil, né? Ela tem um tempo hábil para agir no organismo. Isso, ela tem um delay ali que é preciso manter. Mas ela é importante para muito principalmente também para essa ligação intestino-cérebro, né? Porque muitos hormônios também começam a ser produzidos no intestino. E a melatonina vai fazer essa ligação. Por isso que é tão bacana
né? Essa relação que ela tem também com a resistência à insulina, né? Então, ela é fundamental. E as pessoas maduras começam a ter dificuldade de introdução natural de melatonina. Por isso que, idealmente, se faz a suplementação. Eu acredito muito nisso. É a minha leitura disso e funcionou para mim, né? Então, não é uma indicação, mas é uma sugestão para ventilar com o seu médico a possibilidade de abrir essa janela aí para melhorar o seu sono. E pode ser que tenha um resultado bem interessante. E a ashwagandha, eu esqueci de colocar, mas ela está nos chás também, tá? Eu tomo em cápsula a ashwagandha, junto com o GABA, 5-HTP e a melatonina. Mas é possível também a ashwagandha em chá. Você pode fazer em infusão junto com esse blend aqui que eu coloquei antes, né? Porque a ashwagandha é uma planta que modula o cortisol. Então, ela vai ajudar nessa indução do sono. E a melatonina vai ajudar na profundidade do sono. Então, uma complementa a outra. Tendendo ao equilíbrio, com certeza. É isso. É muito engraçado. E como que foi o sono no teu processo de emagrecimento, Rita? Como que você foi muito testando? Complicado. Não, muito complicado. Eu não tinha chegado nessa excelência aqui, né? Mas no teu primeiro ano. O meu primeiro ano, eu fiz o processo, eu emagreci e sequei em 3, 4 meses, né? Então, como é que eu vou te dizer? Eu tinha um bebê, bicho, de menos de 1 ano de idade. Então, assim, eu não dormia. Eu simplesmente ia na força do... Porque, assim, quando a gente não tem motivação, a gente tem que ir na força da resiliência mesmo, né? Da proposta. Você se propôs aquilo, é aquilo que você vai fazer. Você vai, porque, assim, quem não dorme direito tem fome aumentada. Porque a grelina conversa gritando no teu ouvido a noite toda, né? Então, é verdade. Ser complicado de você conseguir, com a força mental, na resiliência e na intenção de manter a sua proposta, você conseguir saudar esse problema que, na verdade, é bioquímico, né? É aquela mesma coisa da TPM. Tu está numa configuração hormonal ruim, e não é favorável a você, por isso que você fica louca. Na TPM fica mesmo. E tá tudo bem, porque é normal. Tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos. Mas é normal, porque você não é aquilo, você está aquilo. É preciso entender isso. É um período. É um período. E aí, quando você está no processo de emagrecimento com situações bioquimicamente desfavoráveis, ou fisiologicamente desfavoráveis, você precisa se valer do piloto automático, que é o poder da resiliência, que é no sentido de você ter a firmeza mental de dizer sim, quando tem que dizer, para o que precisa ser dito, sim, e não nos momentos em que precisa se valer do não. Então, você tem que se dar um pouquinho mais, né, do que se você tivesse uma configuração hormonal favorável. Eu não dormia, minha menina não tem bom sono até hoje, se ela bota uma coisa na cabeça, ela passa a noite toda acordando, e até hoje, ela tem 5 anos, né, vai fazer 6 esse ano. Então, ontem a gente fez um acordo, tenho até a foto, deu apertando a mão dela, dizendo... Vamos, gravei, mandei para toda a família. Olha só, você está fazendo um acordo de que vai dormir a noite toda. Então tá nesse nível. E eu acordo 4h30 da manhã, faça chuva ou faça sol, porque eu sei de uma coisa, se eu conseguir fazer no momento ruim o que eu tenho que fazer, quando eu estiver bem, eu vou fazer muito melhor. Então, essa é meu ideal. Não é... E hoje em dia o teu sono te favorece? Tu sente essa diferença de... Eu faço esse blend aí para me cercar de... Mas eu vou dizer para ti, por exemplo, que eu quero, antes de falar do hoje, quero falar da época em que eu estava no emagrecimento, que você chegou a perguntar, que eu me lembrei agora, que é bastante importante dizer. Eu fiz muito tempo cetogênica, né? E na cetogênica a gente perde o sono. Eu queria contar para vocês como é que eu fiz para saudar o meu sono na cetogênica. Porque isso é um presente, gente. Tá? Um presente que eu vou entregar para vocês.
Carba. Coma carboidrato. Carboidrato? Antes de dormir. Mas não é açúcar. E tu fazia... Agora eu sentei no chão, Rita, me junta, não faz isso comigo. Pois é, vamos ressignificar ali. Vamos botar melhor isso. Ou então, sim. Ai, caiu a live, pá, derruba. Jesus amado. É assim. Dependendo da adaptação que você tá, você nem sente mais isso. Mas quando a gente está adaptando a cetogênica, pode ser interessante que você coloque, não é preciso muita coisa. Não estou pedindo para você comer uma banana, o que também não seria pecado nenhum, e também ajudaria muito. Mas não é o caso, nem precisa. Se você quer manter a produção de cetonas, se você tomar um dedo de leite, que tem nada de carboidrato praticamente, né? Você vai olhar, tem lactose, tem, mas 100 ml de leite tem 5 gramas de carboidrato, bicho. É o que isso? Nada. Mas você sabe como é que eu chamo isso? É um protocolo também que eu criei. Abraço de mãe. Não tem? Quem é que não tomou na infância um leitinho quente antes de dormir? Conta pra mim. Tomou, né? Mas não é um balde. O organismo está tão na escassez, que quando ele recebe um pinguinho já é o suficiente para... interessante isso. E você não quer a produção de cetonas, pode diminuir, claro. Se você está em produção de 1,2, eu sei porque eu media. Eu era a louca da cetona. Eu media cada fita daquelas é 10 quilos. Eu perdi rios de dinheiro naquela volta. Mas é uma experimentação ideal que hoje posso estar te dando no relato testemunhal. Obviamente que esse é meu relato testemunho. Quer dizer que o meu organismo recebeu assim, e não necessariamente hoje ele reagiria da mesma maneira. Naquele momento metabólico em que eu estava, se eu comesse ou tomasse um dedo de leite, e podendo ser acrescido, inclusive, de uma coisa que é pecado capital na low carb, que é mel, não é uma colher de sopa de mel, é uma colher de cafezinho, uma ponta de colher de cafezinho no leite. Você baixava de 1,2 de produção de cetonas para 1,8, 0,8 ou 0,5, 0,6, ficava limítrofe. Porque a partir de 0,5 A para menos mol, né? Estou falando de glicosímetro, você deixou de produzir cetonas, né? Já não está identificando. Então, essa queda pode dar porque, na verdade, o que acontece? Como é que o teu corpo responde a isso? Ele pensa assim, ó. Bom, eu estou em escassez, essa mulher está me exaurindo, eu estou precisando puxar as minhas reservas. Imagina um banco, o cara tem ali a bolsa, as ações, está economizando, vamos dizer, você está querendo comprar um carro, está querendo trocar de carro, você está fazendo uma poupança. Você ia gostar que eu, Rita, metesse a mão na sua poupança? Eu gostei disso. Né? O corpo é a mesma coisa, o metabolismo não quer que você meta a mão na poupança dele. Ele está querendo que manter as reservas ali. Então, ele não quer oxidar a reserva dele. Porque nosso corpo é um poupador nato. Ele tem essa expertise. Né? No momento em que ele se sente que está sendo exaurido e está sendo tirado as suas economias, ele vai puxar o freio de mão. Não mesmo. Aí o que ele coloca? Tudo em alerta. E aí, quando você dá uma certa dose, mesmo pequena, de carboidrato, você passa um sinal para o seu corpo de que está tudo bem. Calma, querido. Isso aqui não estou te roubando nada. Isso aqui é tudo meu. Eu só estou te dando uma folga, tá bom? Aí ele vai dizer, missionário. E se larga e responde, e você dorme lindamente. É assim que funciona. E aí, simples assim. O detalhe é incrível, é maravilhoso e pode ser muito divertido. Eu adoro essas analogias que deixam um frescor da coisa toda. Que todo mundo fica, ai meu Deus, cetogênica, tô roendo as paredes, comendo o pé da mesa. Não, observa pelo outro lado, né? Dessa coisa toda de como o corpo conversa, experiencia, abra janelas de entendimento, ouça seu corpo. Isso torna as coisas mais divertidas e o processo de emagrecimento também. Ele se dá de maneira mágica. Você desfoca da balança e foca no processo. E aí, quando você vê, você emagreceu e nem percebeu.
Então, eu queria contar. Emagreceu prazerosamente. Prazerosamente. Outra coisa também que eu fazia eventualmente para não. Isso muito raramente, é um caldo de abóbora. Porque a abóbora tem um tiquinho de carboidrato a mais, e que, claro, se você comer um caldo, você tem maior concentração, né, de alimento ali. Então, a quantidade de carboidrato vai. Agora, dependendo então da adaptabilidade, do tempo em que você está em cetogênica, você também mantém cetonas, elas caem a produção e depois você replantam de novo, tranquilamente. Você come aquilo, vai dormir logo a seguir, então imediatamente, claro, né? Porque aquela premissa básica de ter que manter 1 hora e meia de um momento alimentar para o sono é importante, principalmente para quem toma esse blend dessas suplementações e também do chá, porque o chá não impacta bem se você está com o estômago cheio. Ele não faz efeito, tá? Olha. Isso é importante de ser dito. E é por isso que é fundamental para quem faz o manejo dos fitoterápicos conseguir manter o intestino, o estômago, perdão, mais livre, para ele sentir o fitoterápico na sua ação, né? Senão tudo fica meio confuso ali dentro. O corpo não ele é muito inteligente, mas ele precisa se concentrar, ele é um cara focado. Ele precisa se concentrar naquilo que ele está fazendo. Ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou bem ele digere, ou bem ele vai modular os seus hormônios. Por isso, assim, o pessoal tem muitas vezes não cresce. Por quê? Porque não equalizou isso, né? O GH enquanto na infância. É importante dormir na infância por causa disso, né? Então, o comer com tranquilidade, para depois dormir, para o corpo fazer o que tem que fazer na hora que precisa ser feito. Meu Deus. É muita informação, Rita. É uma entrega gigantesca. Desculpa, eu falo muito rápido. Não, mas está ótimo. Eu estou fazendo as analogias de algum tempo atrás e como o organismo vai reagindo mesmo. E a importância, tu comentou essa analogia do corpo com, no caso, uma poupança, enfim. O nosso cérebro quer nos manter vivo de qualquer forma, né? E quanto mais parados e mais reservas tivermos, biologicamente falando, a gente vai ter uma longevidade maior, mas não é isso. O corpo foi feito para estar em movimento e ser posto em limites para que ele trabalhe em prol dele, não é isso? É que ele, na verdade, nós somos... Não existia supermercado quando fomos construídos, né? Então, assim, o corpo, a gente foi projetado para ir em busca do alimento escasso. Porque é assim que é. A natureza, né? Ela nos dá tantas coisas, mas você acha que tinha uma árvore de cada fruta, uma do lado da outra, do lado ali da nossa caverna? Não tinha. A gente tinha que andar quilômetros para ir atrás de uma fruta. E uma fruta dava e a outra não dava. E aí elas eram frutas diferentes, elas não eram assim como se apresentam hoje, tão polpudas, né? Elas não tinham tanta carne, né? Então, elas não tinham tanto sabor, elas não tinham tanto carboidrato. Tudo isso foi manipulado ao longo dos anos pelo homem e também a terra, né? Começou por ser manipulada a dar frutos diferentes do que foi a origem. Então, o nosso corpo ele é projetado para armazenar, porque justamente nós não tínhamos, né, da onde tirar. Então, quando a gente tinha que guardar, né? Então, hoje a gente tem que lidar com isso, com um supermercado a cada esquina e com a nossa geladeira cheia e com tudo nas nossas mãos a qualquer tempo. E a gente se perdeu nisso e começou a misturar os sentimentos com a nossa fome, desconectando, então, essa coisa do desejo e da necessidade, que é o que eu sempre falo no sistema SECAR. A gente precisa primeiro desconectar, entender, para reconectar com uma melhor relação. Você volta no sistema SECAR na inteligência emocional? Você volta não, você foca também na inteligência emocional para saber fazer esse desligar. Eu confronto. Quantas horas? Com base em confrontamentos e quebras de padrão. É um trabalho profundo e muito complicado. Não é todo mundo que abarca. E vocês falam do sono no projeto? Sim, vocês falam uma das primeiras matérias, inclusive. Sim. Quantas horas você dorme, Rita?
Desculpa, pode continuar. Não. Só para falar aqui, no Sistema Secário nós temos um cronograma. Cada dia nós falamos sobre um assunto. E tem um dia que é só a fisiologia e o sono está dentro disso. Quantas horas eu durmo? Então, como eu acordo 4h30, das 9 às 4h30. Eu pretendo... Meu horário de sono é às 9, mas é o que eu disse para você no começo da live. A gente sempre tem algo que deixa para trás. E não raras as vezes eu me vejo deitando 9h30, 10 horas. Então, sim, eu estou quase sempre devendo. Olha só. É isso. Mas, assim, eu preciso melhorar muito na minha relação de tempos. Porque, por exemplo, assim, eu estudo à noite, né? Eu trabalho até às 18 horas. Então, à noite eu tenho faculdade, eu tenho casa, eu tenho os filhos, eu que faço o jantar, eu que dou o banho, meu marido ajuda muito, graças a Deus, é um cara extremamente comprometido com toda a rotina e a logística da casa e das coisas todas. Mas não adianta, a gente acaba se envolvendo, a gente quer, né, como meio deixar em ordem as coisas todas, até para que no outro dia a logística flua melhor, né? Então a gente acaba se liando um pouco. Agora, uma coisa é fato, a gente nem falou, e que pode ser interessante. Existe um óculos, que eu também tenho, mas esqueci de trazer, que te permite ir serenando, porque a melatonina ela só é produzida quando não tem luz. Então, se você dorme com luz no quarto, por favor, não faça mais. Não tenha televisão no quarto, isso até tinha um REC na minha parede, eu tirei. Não gosto, nunca gostei, e agora sei por quê, né? Porque devo me manter não gostando. Do quarto. Qualquer eletrônico, se você puder, nem telefone como despertador, nem colocado plugado para carregar do seu lado, pode ser interessante que você tire, né? Para, enfim, ter uma melhor relação com o seu sono, questão de ondas magnéticas, aí você entende melhor disso do que eu. Então, acho interessante evitar eletrônicos a partir de um certo horário da noite. É o que os especialistas falam de higiene do sono, né? Longe de aparelhos celulares, longe de luzes artificiais, sem televisão no quarto, para o organismo ir aos poucos se desligando. E fazendo a ponte com a nossa ancestralidade, quando anoitecia, a segurança era se recolher, né? Justamente uma questão de sobrevivência. Então, o organismo já vem num ciclo de... Uma coisa que eu observo bastante são as pessoas que trabalham de noite e dormem de dia. A qualidade do sono delas não é a mesma, tem envelhecimento precoce muito mais rápido, elas ficam desatentas, são um fator a longo prazo. Existe na rotina delas alguns gatilhos que você pode até fazer em relação, isso é visível, né? Mas a longo prazo, eu acho que é o maior ônus a pagar, vem a longo prazo, que você acaba não fazendo nem relação, que foi a tua falta, a tua privação do sono naquele período da tua vida, que hoje você está pagando até a resistência à insulina, gente. Ela é agravada, e muito principalmente, e conheço várias pessoas que são resistentes à insulina, que são diabéticas, e que por coincidência não conseguem dormir à noite, né? Porque justamente trocaram já o dia pela noite. São notívagos e acham que essa é a sua natureza, mas não entendem que se tivesse mudando ali uma rotina ou outra, poderia estar melhorando essa relação e quebrar esse ciclo vicioso, né? Que é o não dormir. Porque, na verdade, nós somos extremamente adaptáveis. Muito. O homem é mais adaptável que uma barata. Quem trabalha à noite, tá? Consegue virar. Consegue mexer no seu ciclo circadiano. É incrível. E consegue viver assim. Mas pode agravar, inclusive, tem estudo disso, problemas cardiovasculares com a privação de sono, né? Facilitando e aumentando o risco cardiovascular. Isso é grave, gravíssimo. E suprimido pela imprensa e até pela OMS.
o nosso organismo é tão espetacular que eu sempre digo, a fome a gente controla, né? Jejum de 72 horas, 80 horas, tranquilo, é uma questão de adaptação. Mas o sono chega num limite que o cérebro desliga. Dias, né? Então ele... Oi? Existe um tempo limite, né? Se não me engano, 7 dias. Você não consegue passar disso. Ele desliga, você perde... Sem dormir? Você perde não é cognição? Certo. É também. Mas é o... motora, coordenação motora, né? Também. O sistema nervoso central realmente Todo desliga abalado. completamente. Você não tem o que fazer. Né? Então, a privação do sono... Eu acho muito interessante as pessoas que conseguem dormir 4 horas por noite. Eu vejo essas pessoas com um olhar diferenciado. Mas tem gente que se adapta. Aí teria que ver uma questão para saber como que o organismo delas funciona, né? Fisiologicamente, hormonalmente, para ver se tem... Vamos um pouquinho mais longe, vamos atravessar o oceano. E aqueles países que tem o sol da meia-noite, que é noite o dia inteiro, né? Como é que... E aqueles que daí também, assim, não tem a noite o dia todo, tem o dia. Que o corpo não percebe quando é dia e quando é noite, e vivem muito bem. Então, nós somos adaptáveis? Somos. Mas nós vamos pagar um preço por isso, porque a nossa natureza é composta de outra maneira. Alguma coisa pode ali estar... Agora, existe ao longo, porque, né, as famílias, aí a gente vai falar também de genética, né? A gente vai falar sobre caráteres que são passados de geração em geração e vão mudando essa genética, né? Possivelmente essas pessoas que têm gerações e gerações vivendo no sol da meia-noite, eles não conseguiriam viver no Brasil. Assim como muito difícil um brasileiro maduro ir viver no sol da meia-noite, de repente. Ele vai sentir muito mais do que uma pessoa que tem a sua ancestralidade vinda daí, né? Então, isso é visível. essa individualidade aí que deve ser considerada. Esse ponto é bacana. Obrigada. A Lili que está falando? Oi, querida, obrigada. O meu áudio? Porque eu estou muito longe. O pessoal está falando ali que estão falando que está baixinho. Pena. Isso que, olha, que eu falo alto, hein? Sabe como que eu estou me sentindo? Mas eu tenho que dormir, quando né? Você... Não me deixa sem dormir hoje. Essa tua live vai até quando? Não, mais um pouquinho, eu acredito. Pois eu dei uma olhada, já foi 1 hora de conversa. Consegue Graças a Deus. Depois disso? Dani, beijo. Oi? Tu consegue subir a live para depois de 1 hora? Às vezes não consigo subir a live e deixar gravada. Não, vamos tentar. Então, eu acredito assim, Rita, foi muita entrega. Sabe quando você fez a live com a Ive? Sim! Uou, delícia! Mulher maravilhosa. Pois é, eu estou deslumbrada contigo no momento. Ai, querida, então, obrigada. Tipo assim, se você gostou do assunto... Ela que tinha que falar naquele dia, né? Era um convite para que ela falasse. Eu queria que ela fosse conhecida pelos meus seguidores. Não, eu falei muito pouco. E é uma coisa difícil. Ela conseguiu fazer com que eu falasse. Pois é, você ficou quietinha. Fiquei. Eu aprendi. Se você gostou do assunto... Se você gostou do assunto, deixa um convite para um próximo, que eu tenho alguns conteúdos também interessantes sobre as terapias alternativas que podem ajudar no sono, além toda essa parte fisiológica que você falou. Eu tenho bastante conteúdo para falar também um pouquinho do paradigma das pessoas que não acreditam que a gente precisa dormir e bem dormir para bem acordar. Então, a gente pode estar conversando no próximo momento sobre isso. Aquele mau humor. Agradeço imensamente. Que é deprimida, né? Vamos deixar aqui esse gancho para as pessoas pensarem. Será que você é assim ou você está assim? A sua depressão, aquela tristeza que você sente, será que essa é você ou essa está você? Como é que está seu sono? Né? Pergunte-se você. Eu durmo, mas você acorda para fazer xixi? Você sabia que se você acorda para fazer xixi, é sinal de que você não está dormindo tão bem, porque o corpo não precisa acordar para fazer xixi, mesmo porque você tem capacidade
na bexiga, de comportar o seu xixi a noite toda, então que isso Olha. pode ser um sinal que o seu corpo está sinalizando de que você não está com um sono profundo, ou não está com o seu sono equilibrado, e que pode ser interessante você avaliar isso. Então é isso que eu queria deixar, né, para as pessoas se perguntarem, né, para ver se realmente o seu sono está bom. E estudar, né? Buscar informação, que a gente tem tanta informação gratuita e tanta entrega bonita que a gente pode absorver como hoje. Eu tenho um presente para você, mas não ficou pronto. Eu vou tirar uma foto e te marcar no Instagram e depois eu converso contigo para chegar na tua casa. Tá bom? Tá bom. Olha, surpresa para mim, então, foi essa. Muito obrigada. Obrigada pela entrega, foi um momento maravilhoso, pela oportunidade de falar contigo, de te conhecer. E vou subir essa live, espero que várias pessoas se beneficiem com todo esse conteúdo que você falou, que são coisas simples, porém necessárias, e que o bem-estar vem, sim. Muito obrigada pelo convite, querida. E espero ter sido útil para o teu público e que tenha muito sucesso aí nos seus intentos e no teu trabalho. Muito obrigada. Amém. E pau na boneca, Rita! Vamos botar o som! Vamos lá! Gente, obrigada, fiquem com Deus, uma ótima noite, maravilhosa entrega, muitos benefícios, e essa mulher é exemplo de superação. Eu diria que você é antifrágil, Rita, além de resiliente e antifrágil. Pau na boneca! Vamos! Obrigada, gente, valeu! Fiquem com Deus. Tchau!